Senhoras e senhores, esse episódio aqui está poético. Aconteceram coisas que nunca aconteceram antes, digna mesmo do nosso convidado, André Colares, fundador do Mind Jus aqui. Estou com um convidado super especial, um advogado que eu acompanho, admiro, um cara que visualiza, tem uma visão crítica, uma percepção de mundo especial, diferente, um cara que já atuou em grandes casos, Lava Jato, Zelotes, muitas CPIs, 8 de janeiro e outros tantos casos, e também atuando para figuras emblemáticas. O cara que tem uma formação polivalente, que também tem uma visão de mundo polivalente, e nós vamos passear sobre tudo isso aqui. Um cara que é autor desse livro aqui, ó, que, pasmem, não é um livro jurídico, como normalmente a gente vem mostrar aqui. Esse livro se chama Andanças e Descalçatez. Tiago Turbay Freiria, eu pronunciei corretamente? Perfeitamente, até o Turbay. Seja bem-vindo, irmão. Que honra e obrigado, cara, por viver esse momento poético com a gente aqui. Desculpe a correria, cara, de verdade. Imagina, André, obrigado. Eu estive algumas vezes no lado de espectador. Então alguns deveres, algumas obrigações que me deixam mais angustiados aqui. Mas o papo que a gente teve me impressionou, muito inteligente. Eu já lhe disse que eu vou puxar uma frase que você formulou para as minhas poesias, minhas reflexões, com a devida fonte. Pô, começou legal. muito bem. Pô, obrigado, Tiagão. Agora vamos lá, cara. Meu objetivo aqui é entender um pouco da sua trajetória e tentar extrair boas lições, boas reflexões para aqueles que nos acompanham. E, cara, eu só queria começar pelo livro aqui. Como é que foi a história desse livro aqui? Por que escrever sobre poesia e não sobre um manual de alguma coisa, que eu tenho certeza que você poderia fazê-lo? E eu queria saber disso aqui, cara. Qual foi a história desse livro aqui? Cara, André, poesia, eu cada vez mais estou convencido de que não há direito sem poesia, ou não deveria haver nenhuma interpretação, em especial direito criminal, sem poesia. Depois eu posso dizer até mais sobre isso. A minha percepção sobre o olhar crítico do mundo é uma percepção poética, e o direito é um olhar crítico do mundo, né? A produção de normas é um olhar crítico do mundo. Mas esse livro começa numa seleção de poesias que eu havia feito ao longo da vida de maneira muito desorganizada, e por incentivo da minha mulher a gente reúne isso para estabelecer um diálogo com nossos filhos. Esse jeito peculiar de olhar a vida, de pensar a vida, de refletir a vida de maneira poética, era um pouco do que a gente queria transmitir aos nossos filhos, né? Porque eu acho que eu coloco isso em versos, mas essa poesia tem muito de muita gente, é uma poesia mais ancestral. Eu talvez me coloque como interlocutor de outras ideias, e de maneira muito honesta, muito genuína, sem que eu tire os méritos daqueles que as produziram. Mas a poesia começa, pelo menos os livros, com a necessidade de estabelecer um diálogo com os nossos filhos, o que eu gostaria que nossos filhos pensassem a respeito da vida. Cara, muito legal. E eu já começou com um livro que eu queria fazer para o meu filho, que hoje nos acompanha espiritualmente, e esse livrinho, esse livreto, que eram coisas que eu gostaria de dizer a ele, e o Disse por meio da poesia, passam então a 4 livros. Então, hoje são 4 livros publicados, e aí com alguns milhares de versos produzidos. Eu faço verso como um processo terapêutico, é um falar consigo. Como é que é o processo de fazer isso? Tô aqui, e daí vem na cabeça, já você tem um momento, num domingo de manhã. Como é que é o processo criativo disso aqui? Absolutamente desordenado. Absolutamente desordenado. Eu penso os versos quase o tempo todo, mas eu paro para organizá-los quando eles já não me deixam fazer diferente. Eles que decidem a hora de sair. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eles me usam. Acho que é uma relação que não é de mutualismo, é uma relação quase de serventia. Fantástica. E o que eu estou fazendo agora é organizar isso no e-mail, para que eu não
perco o registro. Mas eles acontecem o tempo inteiro, né? E, Muito legal. às vezes tomando banho. Eu, tanto na minha produção técnica, científica, quanto na produção de poesia, eu dedico um espaço do meu dia de maneira absolutamente disciplinada a me manter em silêncio. Eu fico em silêncio alguns minutos. Eu tento ficar 20 minutos. Hoje, com filho pequeno, isso tem se tornado um pouco mais difícil. Mas eu fico em silêncio quando eu organizo meus pensamentos, e aí eu tento transcrever aquilo que eu pensei de poesia, reservo um espaço para produção técnica, produção de tese, produção de direito. Silêncio mesmo? Silêncio? Fico em silêncio, em silêncio. Caraca. Eu tenho até um olhar sobre o silêncio. O silêncio não é ausência de som, mas é uma pronúncia distinta dos sons que não são audíveis. E esses, para mim, são os que falam mais alto. Mas para a comunidade, para as individualidades e para as pessoas que convivem comigo, é um silêncio absoluto. Comigo é uma gritaria. E compreendo bem, cara. Agora, já puxando um gancho aqui, eu até não comentei, mas vamos falar sobre esses casos. Você falou, André, eu tenho esse olhar crítico do mundo. E nós conversávamos esse dia no Instagram e nós falávamos sobre uma questão muito pontual, que é o seu olhar crítico em relação a algumas decisões do Supremo, especialmente envolvendo a questão probatória. E eu queria passear um pouco por esses temas e por essas críticas. Queria te ouvir. Eu me aproximo do direito probatório em 2017, me aproximo com estudos mais disciplinados em direito probatório, e por uma razão muito simples. O direito probatório é aquilo que valida o conhecimento que nós produzimos no processo. Então, em termos processuais, aquilo que nós falamos no processo precisa ter validade. E a validade tem que se corresponder com aquilo que nós aprendemos da realidade e com aquilo que nós conhecemos dessa realidade enunciada. E isso é tem um conteúdo filosófico bastante denso. E isso me agrada, né? Isso me estimulava de alguma maneira. O que eu tenho dito a respeito de decisões do Supremo Tribunal Federal? Ela reproduz informações sem as quais as credenciais racionais estejam acompanhadas. Não há necessariamente uma hipótese de suporte sobre os conhecimentos que são produzidos por outras áreas de estudos, por exemplo, sociologia, filosofia, epistemologia, alguns conteúdos da teoria da comunicação. Elas todas estão entremeadas nas decisões do Supremo e o Supremo absolutamente as ignora. Então, não as leva em consideração nas suas decisões. Exemplo claro que nós conversávamos, a DPF da favela. Havia uma discussão sobre processos estruturais, sobre uma perspectiva de segurança pública, quando, a rigor, o que tratava era aquilo que nós conhecemos da nossa formação social, da nossa formação civilizatória, que coloca pessoas pretas, pobres e favelados sobre um estresse jurídico maior. Eles são vítimas dos nossos processos jurídicos. São eles que são colocados mais na prisão, são eles sobre as quais se exigem menos acervo probatório, são essa comunidade as quais nós sancionamos de maneira opressora. Então, se o Supremo, em todas as suas decisões, e não só daquelas que dizem respeito a incursões policiais na favela, não pensar em componentes raciais, isso junto ao seu raciocínio probatório, né? Não pensar em a prova sobre uma perspectiva racial, ele terá majoritariamente probabilidade de erro. Porque esses componentes, esses efeitos são atuantes. Então, ao colher um depoimento de uma vítima que atribui a alguém uma conduta criminosa, sem pensar um componente racial, nós não vamos avaliar vieses cognitivos que interferem da maneira como nós entendemos o mundo. E a maneira como nós entendemos o mundo também é a maneira como nós sancionamos os comportamentos. Se o Supremo, quando coloca alguém na prisão
Ou o Supremo, quando diz que o depoimento policial tem um valor superior em razão das responsabilidades que o policial tem com a segurança pública, se ele não pensa um componente racial, ele pode reproduzir efeitos racistas. E geralmente produz. Um outro exemplo. Se nós, enquanto órgãos jurisdicionais, né, o Supremo Tribunal Federal, produzindo decisões que são aplicáveis a todo o sistema de justiça, se ele não diz que nós, quando vamos pensar em prisões provisórias, prisões cautelares, devemos pensar componentes raciais, em especial aqueles comportamentos que são atribuídos às pessoas que são sancionadas, aos pretos, aos pobres, aos favelados, quando julgam processos de tráfico de droga, se nós não pensarmos, raciocinarmos a partir disso, nós teremos inequivocamente a probabilidade de errar em nossa decisão judicial. Havia 2 argumentos que o Supremo adotava como suficientes para prender. A pessoa foi encontrada num lugar conhecido como tráfico de droga. A minha perspectiva probatória sobre isso é, se nós temos culturalmente atribuição de valor, de desvalor, uma atribuição de valor negativo às comunidades carentes, as reconhecendo socialmente como um lugar onde se produz a venda de droga majoritariamente, nós estamos atrelando a todos aqueles que estão nessas comunidades um desvalor, incluindo uma probabilidade deles serem quem praticam esses delitos. Nós estamos promovendo uma generalização discriminatória. As discriminações são generalizações. São atributos do nosso raciocínio que interferem na maneira como nós enxergamos a realidade e atribuímos valor a uma determinada categoria. Quando o Supremo diz as pessoas, o determinado sujeito foi encontrado num lugar conhecido por venda de droga, portanto, é razoável supor que ele está praticando o tráfico ou está associado ao tráfico, ele está colocando a comunidade preta e favelada dentro de uma hipótese inculpatória. A priori. Não há presunção de inocência para esse grupo. Qual é a solução? Você consegue ver alguma solução para esse cenário? Esse argumento não pode ser racionalmente vinculado a qualquer decisão judicial. E você precisa produzir hipóteses alternativas. E por isso que o raciocínio probatório ajuda. Porque nós temos que produzir um raciocínio ao revés desse, como pessoas que estão em lugares aos quais se atribui o desvalor de conduta de praticar delito de tráfico, não estão necessariamente atrelados ao tráfico. Então, se nós não tivermos outro componente fático, outro fato que vincula a pessoa à prática daquele delito, esse argumento é insuficiente. Nós vamos estabelecer um critério de raciocínio. O critério de raciocínio vai impedir que esse argumento, que está com clara conotação racista, produza como efeito o encarceramento de pessoas pobres e faveladas, geralmente pretas. Isso é uma ferramenta que nos ajudaria a enfrentar esse caso. Há outras. Eu discutia também, e essa discuto com muito afinco, um outro argumento que esse parece praticamente uniforme em termos de adoção pelos tribunais. De que a pessoa, quando avista uma viatura policial e foge, isso produz informações suficientes para imputar a ele uma conduta ilícita, qualquer que seja. Então, o raciocínio é, se ele foge, ele deve, há algo a pagar. Então, a autoridade policial está autorizada a promover uma busca exploratória sobre esse indivíduo. O raciocínio probatório nos ajuda aqui de novo, porque se nós produzirmos um raciocínio alternativo a esse, dizendo as pessoas que fogem não têm relação concreta com nenhum fato objetivo atrelado a delito, ou sobre a qual a norma impõe uma sanção penal. E tem como provar. Pessoas que estão submetidas à violência policial, ou lugares aos quais há registros, dados estatísticos de incremento de condutas ilícitas pela polícia, de violência policial, de letalidade policial, nós devemos supor
que reconhecer que a polícia é violenta é um argumento suficiente, ou pelo menos um bom argumento, para que a pessoa empreenda a fuga quando avista a polícia. Se nós, no raciocínio judicial, estabelecemos essa hipótese contrária à hipótese de que ele praticou um delito, portanto fugiu, nós vamos também limitar esse tipo de decisão que não produz conhecimento confiável a respeito da ocorrência de um delito ou não. Então, nesses dois casos, me parece muito claro que o Supremo Tribunal Federal não validou as credenciais raciais para promover um outro raciocínio. Uma pergunta, Thiago. A gente até gravou um episódio há pouco, comentei contigo com a Cris Damasceno sobre perspectiva de gênero. Pro advogado, para advogada, pro ser humano que quer se letrar dentro dessa perspectiva, o que você diria para ele? Qual recomendação de leitura, de filme, seja lá do que for, você daria para essa pessoa aumentar o nível de consciência dela em relação ao tema? André, você sabe que eu acho que em relação a esse tema há uma produção técnica científica enorme, tanto de gênero quanto de raça. Okay. Mas aqui vai uma outra sugestão minha. Casos difíceis nós não resolveremos com conhecimentos estáticos do direito. Entender para que servem as normas e como nós as aplicamos não nos ajuda muito a resolver casos difíceis. É preciso entender que há interpretações multiportas. Se você não tiver conhecimento sobre sociologia, sobre filosofia, sobre epistemologia, sobre semiótica, conhecimentos de outras matérias, de conhecimentos científicos produzidos em biologia, provas de DNA, máximas de experiências que são comportamentos reproduzidos sistematicamente pela comunidade e que nos oferecem uma percepção já incrustada de como funciona o nosso agir individual. Se nós não entendermos que essas disciplinas nos ajudarão nos casos concretos, nós vamos ter uma formação pobre. Como entender o que ajuda nisso? Se você resolver esses dois exemplos que eu dei no Supremo Tribunal Federal só com uma leitura estática do direito, você produzirá o seguinte argumento: fugir da polícia é um indicador de que a pessoa cometeu o crime, seja qual for o comportamento dela. E residir, visitar uma comunidade pobre e carente também é um argumento em favor da associação ou do tráfico de drogas. Por contrário, se o operador do direito, o advogado, o juiz, o Ministério Público, o defensor público tiverem conhecimento sobre sociologia, a formação social do nosso país, formação histórica, a psicologia comportamental, que nos explica como a discriminação atua na nossa percepção, na nossa intuição, de como produz conhecimentos sobre as coisas, ainda que conhecimentos que são indesejáveis, nós vamos poder argumentar em desfavor desses argumentos simplificados que o direito nos dá. Agora uma pergunta, Tiagão. Veja, eu observo aqui uma profundidade filosófica, uma leitura para além do direito. Eu observo aqui também uma reflexão até um pouco mais sofisticada. Em contrapartida, a gente tem HC 1 milhão, um pacto da linguagem simples, nós temos tempo escasso para sustentação oral e farsa gravado, etc. Como equilibrar esses dois mundos? Você acredita que nesse momento que a gente vive, há espaço no nosso dia a dia da advocacia para filosofia, reflexões que extrapolam a perspectiva jurídica? Como é que você visualiza tudo isso? Eu acho que são projeções de resultados que você quer alcançar. Se você quer alcançar resultados que são, eu não vou dizer raros, mas resultados impactantes, eu acho que você precisa dessas ferramentas, necessariamente. Acho que até tem uma, que é atrelar toda a percepção nossa de sistema de justiça, de direito, todas as nossas leituras a um olhar humanista. Se você não fizer isso, o direito criminal não serve. O que eu acho que na prática resolve?
Todas essas informações que eu passei estão atreladas ao que a gente chama de concepção racionalista, em termos probatórios. E aí eu até revisito a pergunta anterior. A concepção racionalista, ela produz critérios de decisão. Ela diz como as decisões probatórias devem ser. O que elas precisam analisar para que nós nos acerquemos o máximo possível de uma decisão racional. Que significa dizer, de uma decisão justificada racionalmente. Esses critérios, e tudo que produz a Escola de Girona, por exemplo, está em estabelecer esses critérios que você aplica de maneira fácil. Por exemplo, como decidir a respeito da prisão preventiva, aplicando critérios racionais de direito probatório? Você tem que avaliar quais são os riscos processuais envolvidos, se é possível calcular esses riscos a partir de generalizações e argumentar contra esses riscos ou em favor da insuficiência da hipótese de que esses riscos ocorram no caso concreto. Não há nenhum indicador de fuga. Ele dá demonstrações claras de que contribuirá e produz essa contribuição no processo por intermédio dos advogados. Ele entregou o seu passaporte. Ele não tem uma estrutura delituosa a qual participa apta a prejudicar a instrução probatória. Todos esses argumentos servirão para produzir hipóteses outras àquele risco que o juiz diz quando faz uma referência a algo que nós nem sabemos qual é o conteúdo do direito, que é a ofensa à ordem pública. O advogado que tem 1 milhão de habeas corpus, ou que enfrenta um judiciário com 1 milhão de habeas corpus para decidir, ele terá que ser mais assertivo. E uma das maneiras de ser assertivos é fazer referência a qual critério de julgamento é adequado. Se ele fizer referência ao critério de julgamento, isso permitirá que ele, mesmo perdendo no juízo, recorra dessa decisão e dizer: o juiz não atuou segundo o melhor critério de decisão. Fantástico. Agora uma pergunta, até falávamos sobre isso há pouco. O que você faz no seu escritório, comenta com a turma aí que eu achei super legal, para desenvolver esse pensamento crítico e esse estilo que você reputa o mais adequado? Lá no escritório nós temos algumas táticas. A primeira delas é a coerência. Nós produzimos conteúdo coerente em todos os casos. Coerentes, inclusive, com nossas linhas de investigação. Investigação técnica, acadêmica. Isso é uma ordem. Então, as pessoas que estão no escritório precisam assimilar esses conteúdos para que nós tenhamos uma planificação desses conhecimentos. O que eu acho mais eficiente é que nós nos reunimos e essas reuniões sempre precisam ocorrer para debater teses. A gente estabelece algumas métricas de teses. A primeira é: as pessoas precisam formular teses em favor de determinado ponto. E a partir desse ponto, por exemplo, da ocorrência do delito, então, assumimos a tese de que o delito ocorreu e que nosso cliente está envolvido. Quais são as consequências? E depois nós formulamos a hipótese contrária. Assumamos a tese de que o delito não ocorreu. E quais são as consequências? Todos precisam argumentar a respeito disso. E os melhores argumentos nós adotamos como estratégia de defesa. Todas as pessoas do escritório conhecem todos os casos? Ou isso serve para cada núcleo? Hoje tem compartimentos de determinada operação, alguém cuida como coordenador, determinada operação pelo volume de dados, outra pessoa segue, mas todos precisam conhecer as teses principais e saber debater sobre as teses principais. O que nós não exigimos de todos são as especificidades do caso. Olha, o caso tem na página tal uma prova que diz respeito a determinada coisa e na página tal há uma prova contrária, ou a imputação foi feita na página tal e há um argumento contrário a essa imputação que poderia induzir a imputação a outra capitulação. Essas especificidades, aquele que coordena o caso, e ele precisa, nós somos 2 sócios, e quem coordena o caso sempre nos debate conosco,
essas hipóteses todas essas teses. Boa parte das vezes eu até fico vencido e acho que as pessoas assumiram debates melhores que os meus. Eu tinha respostas piores para dar e quando isso acontece, a tese vencedora é a melhor e não a minha. E isso funciona muito no escritório. E aqui, André, acho que não é nenhum exercício de humildade. Aqui é uma fidelidade ao debate. Eu tenho minhas limitações de conhecimento, de tempo, de conteúdo ao qual eu tive acesso. Todas essas limitações vão ser analisadas para a eleição da melhor tese. A melhor tese é a que tem melhores argumentos, seja quem for aquele que a produziu. Não há essa distinção de hierarquia sobre estagiários, advogados. Eu acho isso até bastante incômodo, porque não produz incentivos para aqueles que estão começando a pensarem de maneira crítica e serem valorizados por isso. Então, todos nós sentamos na mesa com a mesma hierarquia. Quando nós não conseguimos decidir a tese, porque o argumento vencedor não é tão claro, a gente faz um novo teste. E nesse novo teste, todos eles precisam produzir anotações sobre qual conteúdo confirma aquela tese que ele está defendendo. Olha, eu li em livro e o livro é de fulano de tal. Eu li um estudo científico a respeito do tema e esse estudo científico foi publicado em determinada revista. Então a gente começa a analisar meta-informações e essas metas-informações são levadas em consideração para a gente adotar a tese. Se você vê, nosso escritório produz peças que são curtas. São curtas. Porque a gente está, ao longo do tempo, não foi sempre assim, mas ao longo do tempo, aprendendo a cortar excessos. O que é relevante, o que é importante, vamos nos debruçar sobre isso. É isso que vai levar à solução do caso. As outras questões são tratadas de maneira menos exaustiva. Essa reunião acontece semanalmente? Semanalmente. Tem hora fixa ou no começo da semana vocês estabelecem? Ninguém gosta disso. Eu tenho horários bastante estranhos, né? Eu durmo pouco, né? Eu tenho um índice de ausência física hoje do escritório, em razão dos estudos que eu tenho na Espanha e etc. Então a partir de chamada. Todos estão dispostos, todos estão prontos. O que nós temos? Final. Uma surpresa. Prazo final. Legal. Olha, não tive tempo de ler, não tive tempo de refletir. Olha, eu tô com uma condição pessoal. Bom, tá bem. A gente precisa de tempo de produção. Nosso tempo é finito. Nós seguimos prazo. Ok. Então, você tem até a data tal para debater isso comigo. Não debater é péssimo. E eu não valoro isso bem. E o João Paulo, sócio do escritório, não valora isso bem. A gente precisa construir essas pontes. E às vezes atribuem a gente a culpa de não fazer a reunião. E isso também não cai bem, porque é o interesse de todos. Essa postura tem que ser uma postura em que todos assumem o compromisso de fazer. Muito legal. Então, se eu não posso e a equipe não disse qual horário, ou provocasse, qual horário é melhor então, Thiago? Você viaja tal dia, vamos fazer tal dia. Isso é um demonstrativo de desinteresse. E sobre tese, nós não aceitamos que seja desinteressante. Eu não sei se isso é muito popular. O que eu sei é que tem produzido bons resultados. E se alguém me convencer que um método é melhor que esse, eu estou absolutamente disposto a ouvir. Esses encontros são presenciais? São presenciais ou virtuais. Se eu ou o João Paulo estamos fora, são por videoconferência. Entendi. Você falou da Espanha. Você está fazendo agora doutorado na Espanha. Faço doutorado na Espanha, na UDG. Em Girona. Em Girona, Universidade de Girona. Como é que é a pauta de presença ali? Fica bastante tempo lá e aqui. Como é que é essa dinâmica? Eu fico no mínimo 2 meses na Espanha e eu tento fazer isso de maneira desconcentrada, para não ser mais de 2 meses seguidos, para não prejudicar o andamento do escritório. E 2 lá, meses durante o ano? 2 meses durante o ano.
E eu produzo alguns seminários, as quais eu me obrigo, e são obrigações da própria universidade, produção científica de artigos, defesa de seminários, participação em seminários internacionais. Isso tudo eu executo, e aí em diversos países. Eu tenho concentrado Espanha, Itália, Chile, agora o Peru, a Colômbia também já Como teve. é que são esses seminários? Os seminários internacionais, ou eles são marcados pela UDG, em convênios com as outras universidades, ou determinada universidade que nós, ou o autor, ou o pensador que nós entendemos, eu entendo junto ao meu orientador, que valem a pena, aí a gente entra em contato, eu me comunico por e-mail e digo, ou o evento já está formado, ou eu peço, olha, a minha ideia é ir à universidade, ou estar na cidade no período tal a tal, é possível fazer esse seminário nesse período. Geralmente as pessoas gostam de debater. Assim. E o seu orientador é o Jordi. É o Jordi Ferrer Beltrán, que hoje lança abertamente, lançou no Congresso de Girona, que é o Michele Tarufa, o maior congresso probatório do mundo, mas lança hoje oficialmente a 2ª edição do Prova Sem Convicção, que eu acho que é um livro matador para quem quer entender raciocínio probatório, no sentido matador, porque ele, de maneira muito didática, toca todos os temas relevantes. Pessoal, eu ri aqui do nome, porque eu pronuncio o nome com a pronúncia inadequada. Até falava com o Thiago, ele falou, meu orientador é o Jordi na pronúncia correta. E eu falei, Thiago, eu falo dessa maneira e eu não sabia que eu estava pronunciando inadequadamente. Mas muito legal, cara. Uma coisa, Thiagão, que eu queria te escutar, agora só por uma curiosidade, cara, eu vejo que você valoriza essa perspectiva para além do direito puro. Qual critério, como é que você faz para avaliar isso no momento da contratação? Ou você vai vendo o desempenho da pessoa ao longo do tempo, ou é uma coisa que você não valora efetivamente? Foi uma curiosidade que surgiu aqui. A gente faz testes de contratação, a prova escrita. Ok. E na entrevista a gente pede para que desenvolvam uma tese. E aí a avaliação sobre a tese não é necessariamente a correção jurídica, mas a capacidade argumentativa do candidato. Entendi. Ele precisa argumentar bem. Como nós temos, ao longo dos anos, nos esforçado para ser um escritório especializado em direito probatório, é necessário argumentar esse tema, é necessário que você tenha os inputs para desenvolver bem os trabalhos no escritório. O que rola, André, é que algumas pessoas passam um período no escritório e saem. Um período de quanto tempo? Curiosidade. Eu acho que isso depende dos interesses que as pessoas têm. O escritório funciona com essas características. Reuniões de tese. É um escritório absolutamente aberto. Eu não sou muito afeto a grandes questões protocolares, né? Eu acho que o escritório precisa funcionar como um lugar de bem-estar também. A gente conversava sobre elevar a potência de vida das pessoas. Sim. Eu acho que elevar a potência de vida das pessoas é também fazê-las crer que o lugar que elas estão é um lugar que valoriza as suas vidas, valoriza aquilo que elas gostam de fazer. Isso deixa o escritório um lugar em que as pessoas executam as tarefas como gostam de executar. E nos horários que elas gostam até. Eu não me importo como eu produzo de madrugada que me enviam um prazo de madrugada. Eu geralmente respondo. Isso coloca também uma barreira àqueles que não querem fazer desse jeito. Entendido. E você sabe, André, eu vejo pessoas que passaram no escritório que têm habilidades maravilhosas e que desenvolveram grandes carreiras jurídicas. Então, o João daqui. Uhum. Não significa que elas saíram do escritório que elas são menores ou que não merecem esse reconhecimento dos seus talentos. O que significa que o escritório tem uma formatação que não é uma formatação habitual para a advocacia criminal, em especial a advocacia criminal de Brasília. Né? E o escritório tem, ao longo dos anos, atuado mais em tribunais superiores. Isso modifica os conhecimentos que você precisa adquirir. Né? Atuar em tribunais superiores exige um conhecimento mais amplo de matérias que não são exclusivamente atreladas ao direito.
você precisa argumentar de uma maneira muito clara, você precisa ter domínio sobre temas como, eu acho, como filosofia, você precisa ter domínio sobre os procedimentos e ritos do tribunal, você precisa saber a posição que cada ministro ocupa no tribunal e de que maneira eles exercem as suas funções, quais as características que eles têm, que são indicadores de conhecimentos que para eles parecem mais relevantes. Tem determinado ministro que tem mais habilidade em matéria probatória, tem determinado ministro que tem habilidades em matérias de direito substantivo, direito material. Tem ministros que tiveram carreiras vinculadas à magistratura e durante a sua carreira da magistratura produziram decisões sobre as quais é possível entender quais são as suas orientações. Então é preciso estudar o que os juízes produzem antes, é preciso ler o que eles escrevem. Eu acho que isso exige uma formação mais ampla, né? Pergunta: por que filosofia é importante para atuar nos tribunais superiores? A filosofia nos auxilia a entender os porquês, as razões pelas quais as decisões são daquele modo, as razões pelas quais aquele argumento contém erros lógicos que precisam ser sanados, as razões que são subjacentes àquilo, por exemplo, de sociologia, de formação cultural brasileira, em que importam a decisão, porque isso está no acervo de percepções que os juízes têm sobre a vida, de como eles estruturam o seu conhecimento. Há juízes que são mais conservadores em determinada matéria. Isso está atrelado à maneira como ele vê a vida, está atrelado à maneira como ele responde os porquês que a vida impõe. Isso é facilitado pela filosofia crítica. A filosofia crítica dá respostas sobre isso. Se não dá respostas de como deve decidir, dá respostas de como devemos perguntar a eles o que nós precisamos. Entendido. E isso pode ser um despacho. Não é só na produção pedante, teórica, exaustiva da peça, né, jurídica. É também num despacho. Essa formação auxiliará as percepções de nós, advogados, quando despachamos os ministros e que nos permite concluir qual seria a orientação prevalente a ele tomar. E nos ajudará a pensar, formular argumentos que vencem essas concepções prevalentes que eles já têm. Então, identificar isso é importante. Identificar de que maneira cada juiz, geralmente os ministros, mas cada juiz lato sensu, né? Cada juiz pensa, vai lhe dar boas informações e poderá auxiliar a escolha de estratégias para vencer aquele pensamento, se ele é contrário aos interesses do seu cliente ou àquilo que você defende. Para o advogado que escutou isso aqui, se convenceu, mas nunca tinha dado bola na vida para a filosofia dentro dessa perspectiva, por onde começar? Eu iria pela concepção racionalista, porque ela faz um acervo, Michele Tarufo, porque ela faz um acervo que já incorpora esses temas da filosofia ao direito. Acho que Michele Tarufo é um ótimo nome. Fantástico. Acho que Larry Laudan é um ótimo nome. Susan Haack, um ótimo nome. George Ferrer, um maravilhoso nome. Talvez na atualidade mais profícuo, mais potente. Eu acho que começar por esses estudos importa. Schauer, Frederick Schauer. No Brasil há bons nomes também. Para nós, direito probatório, é importantíssimo ler o Badaró. É importantíssimo ler o Badaró. Porque ele traz essas preocupações da filosofia. Para além dos tribunais, há textos dele com densidade filosófica importantíssima. Um acervo de epistemologia jurídica muito importante. Eu recomendaria fazer isso. Para aqueles que ouviram dizer assim, o que ele está falando não tem nada a ver com a minha realidade. Talvez um dos exercícios necessários da filosofia seria pensar de que maneira eu enxergo a realidade e que de maneira eu precisaria enxergar para ter resultados diferentes. Isso é um exercício filosófico. A gente falava de Clóvis de Barros. Clóvis de Barros eu acho um cara excepcional e a grande qualidade é tornar a explicação sobre temas complexos acessível.
talvez o advogado precise tornar a explicação para o juiz compreensível. E a boa explicação é aquela que tem mais chance de vitória. Isso é um exercício também de filosofia. Cara, muito legal. Agora, uma coisa que você falou aí me chamou muita atenção. Você disse exatamente o seguinte: André, nós somos um escritório especializado em direito probatório. E, sinceramente, Tiagão, é a primeira vez na história que eu escuto isso, assim. Eu já vi escritório especializado em lei de drogas, direito penal econômico, crimes sexuais, violência doméstica, mas especializado em direito probatório, nunca. Eu queria te escutar sobre isso, sabedor que você é um cara que atua em direito penal econômico, que atua em vários nichos dentro do direito criminal. E até entrando, não sei se o que você pode comentar desse caso, eu sei que você é advogado no caso do Silvio, que foi ministro, e conversa de bastidores, falou: André, eu cuido da parte probatória. Eu até perguntei, como assim cuido da parte probatória? E agora você me diz: André, eu sou um escritório especializado em direito probatório. Cara, o que é um escritório especializado em direito? Traduz um pouco desse cenário para nós aqui, e até se puder falar alguma coisa desse caso do Silvio, que acho que é um caso de impacto nacional e internacional. O que você pode dizer sobre esse caso para nós? André, eu gosto de pensar a especialidade em direito probatório como uma especialidade de produção de conhecimento científico. Ok. É isso que nós fazemos. Mas ela tem uma pergunta que resume, ilustra, e acho que ela é adequada para explicar o que nós fazemos. É perguntar essencialmente o que é necessário provar para a decisão ser favorável ao nosso cliente. O que nós precisamos provar? E aí você agrega várias disciplinas. Se o problema é um problema de discurso, de interpretação de um depoimento, nós precisamos de ferramentas da linguagem. Nós precisamos de ferramentas da psicologia do testemunho, que é um ramo de filosofia de psicologia comportamental. Nós precisamos entender de que maneira as percepções no indivíduo reproduzem generalizações. Aí você precisa de ferramentas da psicologia cognitiva. O direito probatório é que linka tudo isso para responder o que nós temos que provar para que a hipótese de absolvição seja mais provável que a hipótese de condenação. Essa é a nossa especialidade. É formular adequadamente essa pergunta e responder adequadamente essa pergunta, quando possível. Quando nós respondemos essa pergunta, o que nós precisamos provar para tornar mais a decisão adequada no sentido de garantir a absolvição ou a não denúncia, ou a rejeição da denúncia, a concessão da ordem de habeas corpus, nós estamos pensando em quais os conteúdos de prova nós precisamos manejar. E o conteúdo de prova é o direito probatório. Tem vários ramos do conhecimento aplicados. Imagina que eu ouvia um caso recente em que um juiz dizia que deu uma decisão em desfavor da pronúncia do então pronunciado, porque não havia uma perícia de luminescência no carro em que ele conduzia, em que a hipótese condenatória era de que ele havia transportado uma vítima ensanguentada. Para você responder o que é necessário provar, você precisaria responder se ele conduziu o carro, se a vítima esteve no carro. E se a vítima estava ensanguentada, qual conteúdo material o sangue produziria para fins de identificação e que nos auxiliaria a responder que a vítima não esteve e que não havia que a imputação estava incorreta. Ela disse: eu chamei um perito, fizemos um teste de bioluminescência e não identificaram fragmentos de sangue. É preciso conhecer que esse teste é necessário para identificar fragmentos de sangue ou para identificar fragmentos de matéria humana, identificada como
como o sangue, por exemplo. Se você fosse só um perito especializado em teste de luminescência, você não reproduziria a pergunta inicial. O direito probatório conecta tudo. A pergunta inicial era: ele conduziu o carro, havia uma vítima, a vítima estava ensanguentada. O que é necessário provar para contradizer essa hipótese, para apresentar uma hipótese de não ocorrência desse fato? O direito probatório junta tudo isso. E é preciso também estabelecer critérios de raciocínio. O raciocínio é necessário estar justificado para que a resposta seja adequada sob perspectiva racional. Às vezes você tem que usar regras da lógica. Se a premissa de ocorrência do fato é A, a conclusão sobre o fato é B, é preciso ter um argumento no meio que conecte a causa ao resultado. Se esse argumento não produz conhecimento suficiente, passível de explicar ou justificar racionalmente que a premissa estava correta, a conclusão não poderá estar correta. Querendo ou não, o juiz tomá-la. O professor George tem uma frase muito provocadora e que eu acho absolutamente salutar e que está nesse livro, que é a prova sem convicção, é que o convencimento do juiz é absolutamente irrelevante. Aquilo que o juiz está convencido que ocorreu não pode importar para uma decisão judicial racionalmente justificada. O que importa são os dados em favor dessa hipótese, as inferências, que são os raciocínios, os argumentos produzidos que podem confirmar a ocorrência dessa hipótese ou contradizer. Isso importa para a decisão judicial. Se nós estabelecemos uma perspectiva racional. Se nós não estabelecemos essa perspectiva racional, nós teremos que aceitar que o juiz pode decidir contrário a um réu porque ele não vai com a cara. Sim. Porque ele acredita que aquele réu é culpado. Porque aquele réu não demonstrou remorso. O remorso não produz nenhuma informação confiável sobre a ocorrência de um fato. Nenhuma. Se nós adotarmos um remorso como um argumento em favor da ocorrência de um delito, portanto esse é aquele que matou, nós não vamos estar definindo os parâmetros racionais de decisão sobre a prova. Agora uma curiosidade, Thiago, como é que se atua em um caso na perspectiva probatória? Então você me disse, André, eu atuo, mas eu estou encarregado da parte probatória. Faço essa pergunta por quê? Essa questão probatória, ela não vai ser posta em todos os momentos? Pô, André, ela vai ser posta na resposta à acusação, nas alegações finais, ela vai ser posta na apelação. Como é que se atua no caso, em paralelo com o advogado, com o capitão da defesa? É municiando o capitão da defesa? Tem um peticionário? Como é que se atua num caso quando se é convidado para cuidar da parte probatória? Me explica um pouco disso aí, isso é uma coisa nova, assim. O escritório não prescinde dos outros conhecimentos. Nós atuamos com especialização em direito econômico, sancionador econômico, e isso também está atrelado a direito penal econômico. Nós atuamos em casos em que os colarinhos brancos são os impulsionadores das denúncias, porque geralmente vem as tríades, né? Organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Né? Quase nunca se argumenta em favor da conexão entre isso, mas sempre se coloca isso. Virou o triângulo das Bermudas, o direito penal, né? Em especial nos tribunais superiores. Então nós não prescindimos dessas outras defesas. Quando a gente assume a especialidade em direito probatório, é que a prova para nós é absolutamente relevante e ela precisa estar destacada. Ela é a alma da nossa defesa. Nesse caso do Silvio, que você faz referência, nós somos os responsáveis pela produção probatória da defesa, municiando todos os outros que compõem a defesa, que tem outras habilidades. Fantástico. Né? Para nós, esse caso, nós precisamos responder se a imputação está suficientemente provada, se é com esses dados que estão disponíveis, se é suficiente o raciocínio empreendido,
para fins de confirmar a eventual hipótese delitiva. O que significa isso? Aquilo que compõe o conjunto de elementos confirma a hipótese de ocorrência do delito, mas há outros temas. Esse conjunto de elementos está, de alguma maneira, roteirizado e há alguns argumentos que são relevantes e que ainda não foram feitos, que poderiam gerar uma compreensão no sentido oposto. É possível gerar dados confiáveis de que o testemunho de determinada pessoa tem desconexões com a realidade tão profundas que não é possível sustentar que o fato ocorreu e, tendo havido o fato, teria incidido em delito. Todos esses temas são importantes. Essa é uma defesa que envolve bastante estudo sobre psicologia comportamental, bastante estudo sobre psicologia cognitiva, bastante estudo sobre discriminação. Há algumas percepções que são discriminatórias, que são favoráveis a determinada compreensão acerca de ocorrência de um fato, que modulam a maneira como nós percebemos esse fato, como nós argumentamos esse fato. Então, nossa tarefa é dizer o seguinte: olha, esse argumento aqui não percebe um componente racial importante. E se nós raciocinarmos dessa maneira, nós estaremos reforçando o racismo. Um exemplo. Ou há elementos da psicologia comportamental, da psicologia do testemunho, que nos dão base científica, teórica, razoável, suficiente, testada, de que não é possível aprender dados de memória nessas configurações. Transcorrido um tempo largo, não é possível dizer que os dados de memória que nós podemos aprender e armazenar nesse período está isento de contaminação. E se está passível de ser contaminado, por exemplo, é preciso instituir filtros ao raciocínio judicial para dizer: esses dados não são suficientes para confirmar a hipótese de ocorrência do delito. Há uma série de estudos sobre isso. Há protocolos que deveriam ser seguidos, não foram. As razões pelas quais não foram também são relevantes para pensar de que maneira o caso é tratado pelo judiciário. Então, esses temas todos são temas probatórios. Isso está dentro das nossas atribuições dentro dessa defesa. As condições materiais está a cargo, é óbvio que eu opino em algumas delas, mas estão a cargo de outras defesas. Nesse caso é importante que a defesa é multidisciplinar. E esse é o modelo que eu tenho mais gostado. Nós ouvimos sociólogos, nós ouvimos profissionais especializadas e com publicações absolutamente credenciadas, científicas, que foram publicadas em revistas que são validadas cientificamente sobre uma perspectiva de gênero. Então, o olhar sobre perspectiva de gênero não é intuitivo, ele está lastreado em conhecimentos científicos, em testes realizados em estudos de psicologia comportamental. Nós temos o professor Nélio, atua na defesa junto. Então, cada peça dessa engrenagem funciona para incorporar ao processo conhecimentos que são relevantes. E a nossa expectativa é que, reunindo esses conhecimentos relevantes, nós consigamos mostrar para o Supremo Tribunal Federal o que precisa ser avaliado. Fantástico. De que maneira a decisão precisa ser tomada. Quais os critérios para decidir um caso dessa natureza? Tiagão, queria colher uma lição de ti no seguinte sentido. Eu sei que você atuou e atua em muitos casos de repercussão. E eu queria absorver de ti rapidamente lições, aprendizados que você extraiu na lida com a mídia e que para jovens ou advogados do seu escritório, quando situações como essa apresentam-se para eles de forma inédita, coisas que você fala, ó, fulano, cuidado com isso, cuidado com aquilo, sabendo que, e um feedback, uma coisa que a gente comentava aqui nos bastidores, que você dá muito protagonismo pro pessoal do time em razão do desempenho que eles entregam e a performance que eles entregam pro escritório.
Então, queria te ouvir sobre essa questão da mídia. Lida com a mídia. O que você pode dizer sobre isso? Hoje, André, a gente talvez divida nosso tempo de produção técnica de direito com tempo dedicado a respostas à mídia. Esse não é o melhor dos modelos, talvez. Eu acho que o modelo ideal é incorporar uma assessoria de comunicação, pessoas que produzem ativamente conteúdo de comunicação para nos auxiliar da maneira a responder, a clareza necessária, a estabelecer alguns filtros de respostas que podem ser dadas. Como isso não é uma realidade para a maioria dos escritórios, o que eu aplico, e o escritório, eu e o João, meu sócio, temos perfis diferentes de resposta, e como todos do escritório exercem um protagonismo, o que nós recomendamos é tenhamos cautela no que nós vamos responder e tratemos todos com o máximo respeito. Trate sempre todos os repórteres com o máximo respeito. E aquilo que nós não podemos produzir de informação, nós já avisamos de início. Isso eu não vou falar, porque isso não é compatível com as estratégias que nós traçamos. É muito difícil vencer esse bloqueio, a não ser que as estratégias mudem. E nós complementamos a resposta. E se as estratégias mudarem, eu lhe chamarei. E eu faço isso. Eu ligo para todos aqueles que se comunicam comigo e dou explicações se as estratégias mudam. Se não, eu digo, as estratégias se mantêm, eu não vou prestar esclarecimentos. O que é mais importante, André, nisso, a maneira como responder o repórter é saber o que você deve responder. E geralmente isso está atrelado àquela reflexão que a gente fez inicial do o que você precisa provar. O que você precisa provar te permite concluir aquilo que é relevante para o processo. Aquilo que é relevante para o processo pode ser interessante de difusão na imprensa, porque a imprensa produz informações a respeito do caso e essas informações influem no jogador. O jogador absorve essas informações. Em casos de grande repercussão, ninguém está isento de informações produzidas pela mídia. Então, a maneira como nós vamos nos posicionar na mídia tem que estar atrelada àquilo que é relevante no processo, aquilo que a gente precisa provar. Isso ficou muito claro nesses processos em que a defesa tem menos participação, e não deveria ser, como o 8 do 1. Não deveria ser. O Supremo tem uma importância histórica absolutamente firme, forte e precisa se consolidar. Mas nós não podemos prescindir de garantias processuais aos réus. Eu falei uma frase nesse período de 8 do 1 que eu acho que eu não formulei bem a frase, que era: deixa a imprensa de fora dos processos. Eu não queria que a imprensa não fizesse cobertura. Eu não formulei bem a frase. O que eu queria era que as informações produzidas pela imprensa tivessem um filtro jurídico antes de serem incorporadas ao processo. O que diz o repórter não é aquilo que nós precisamos considerar como prova. Por quê? Porque os critérios de averiguação do repórter para determinada informação são diferentes dos critérios de averiguação que nós exigimos juridicamente, porque as garantias são outras. Incide no direito garantias ao réu que não incidem à matéria jornalística. Então, pegar matérias jornalísticas como prova irrefutável da veracidade dos fatos é um erro epistêmico absurdo. Então, se forem incorporadas ao processo, que passem pelos filtros exigíveis pelo processo. E os filtros precisam admitir de maneira irrefutável as garantias ao réu. Senão não vige a presunção de inocência. Cara, fantástico. Deixa eu entrar numa questão aqui que eu acho que é legal. Em muitos momentos, turma, vocês estão escutando o Thiago falar sobre epistemologia, epistêmico. E esse é um tema, Thiago, que eu acho que é legal a gente enfrentar na seguinte perspectiva. Imagina que o advogado está tendo contato com isso pela primeira vez agora. E ele vai lá, vai abrir um dos livros que você recomendou
em algum momento ele vai se deparar lá com epistemologia da prova. Naquela linha do Clóvis de Barros Filho, é possível encontrar uma explicação didática para o que é epistemologia da prova? O palavrão é horrível, né? Nem eu gosto da palavra. Mas a epistemologia como toda, a epistemologia geral que se aplica ao processo em razão das características do processo judicial, e por isso nós chamamos psicologia jurídica, porque a epistemologia geral são teorias acerca do conhecimento. Aquilo que nós podemos dizer que conhecemos e de que maneira nós podemos afirmar que esse conhecimento é válido. Quem nos oferece essa caixa de ferramentas para validar determinado conhecimento é a epistemologia. Então, quando eu me refiro à epistemologia jurídica, quais ferramentas nós podemos usar para identificar como verdadeiro determinado fato contido no processo. Esse validador de veracidade, né, aquilo que valida o que é verdade ou não, depende de rigor, de técnica, de critérios. Quem nos fornece isso é a epistemologia. Algumas estratégias que são simples, apesar do palavrão. Produzir um conhecimento a respeito de algo e no processo nós enunciamos as coisas, a gente conta o que aconteceu, nós não pegamos o fato e incorporamos o fato no processo. Nós formulamos uma narrativa sobre ele. A gente formula um enunciado sobre o que aconteceu. Quando nós formulamos um enunciado sobre o que aconteceu, é necessário que nós estabeleçamos todas as características relevantes sobre aquele fato, que nos permita identificar o fato num conjunto de outros do universo. Para não ficar tão chata a explicação, a epistemologia vai dizer se o raciocínio que nós aplicamos para entender como provado é correspondente à verdade daquele fato. O que é a verdade do fato? É aquilo que nós raciocinamos que nos permite concluir de maneira justificada, que apresenta justificação racional, que explica de maneira racional que aquele fato ocorreu da maneira que nós narramos. Se a gente explicar de maneira racional que o fato ocorreu da maneira como nós narramos, e há boas razões para que aquele fato ocorreu daquela forma, porque eu apresento garantias de que meu raciocínio está correto, eu posso dizer que eu alcancei o máximo possível dentro dos limites do meu conhecimento sobre a veracidade daquele fato. Nessa leitura, eu tenho certeza que esse advogado ele vai se deparar com outro termo. Eu queria que você traduzisse esse termo aqui também da maneira mais didática possível. Ele vai se deparar com um termo standard probatório. E eu queria que você traduzisse isso aqui também nessa linha, com a máxima didática, por favor. O standard probatório é o padrão exigível para considerar que aquele fato está provado no processo. O que é o padrão? São os critérios definidos pelas normas, pela jurisprudência. O ideal era que fosse por lei, mas nós não temos isso no mundo. Mas quais os critérios necessários para considerar suficientemente provado um fato contido no processo? Se você me diz, o Thiago está gravando o podcast hoje, e você apresenta elementos que confirmam a minha presença aqui, há registros de imagem e de fala que são possíveis pelos dados contidos na gravação, dizer que isso aconteceu hoje e agora, você apresentará um argumento em favor da minha presença aqui de maneira corroborada. Se nós estabelecemos previamente que informações a respeito da presença de uma pessoa em determinado lugar podem ser provadas pela gravação audiovisual dela, contendo registros de quando ocorreu essa gravação, registros sobre a autenticidade dessa gravação,
Se nós estabelecemos esse critério e você apresenta esses dados, o estándar probatório foi superado. O grau de suficiência necessário para considerar provado a presença do Thiago no podcast. Isso é o estándar probatório. Muito legal. Então é definir critérios de decisão para considerar provado determinado fato. Há vários critérios de decisão no processo penal. Há um critério de decisão exigido para receber a denúncia. Há um critério de decisão exigido para uma prisão cautelar. Há um critério de decisão exigido para uma condenação. Eles têm níveis diferentes de exigência. Para a condenação, é necessário um grau mais exigente, porque assim estabelece, a rigor, o nosso sistema jurídico. Assim informa o que a presunção de inocência exige que nós façamos. A presunção de inocência, olhado sob essa perspectiva probatória, é o que vai te dizer que você precisa se esforçar muito para condenar alguém. Porque se você não conseguir confirmar a ocorrência do delito, que aquele indivíduo foi quem praticou, que há uma norma que estabelece como proibido aquele comportamento e que as informações contidas no processo nos permite confirmar que o fato ocorreu daquela maneira, se você não fizer isso, você não pode confirmar a vigência da presunção de inocência. Ela nos informa, se esse esforço não foi tão grande, absolve. Ainda que o réu tenha praticado. Fantástico. Ainda que o réu tenha cometido o delito. Se nós não produzimos informações suficientes para confirmar a ocorrência do delito e quem o praticou, você não vai poder condenar. Porque nós deslocamos o eixo de erros para ser mais fácil absolver culpados do que punir inocentes. Para nós, enquanto sociedade, isso é uma decisão política criminal. Condenar inocentes precisa ser mais difícil do que absolver culpados. Outra coisa, Tiagão, agora entrando até num outro campo aqui, cara, que eu acho que é legal e algumas pessoas têm curiosidade sobre isso. Pô, você é um cara que atuou e atua em casos que tem expressividade, que tem repercussão. E como é que o primeiro caso relevante em termos de desafio técnico e às vezes até em termos de expressividade bateu a sua porta? Você se lembra? Foi indicação de um amigo? Foi uma coisa, indicação de um outro cliente? Você se lembra desse episódio? Eu me lembro, foi na Pandora. Na Operação Pandora. E eu fui chamado para opinar sobre o caso, porque já naquele momento eu conhecia e falava sobre problemas probatórios, em especial qual a confiabilidade de gravações, o que uma gravação precisa ter para que nós assumimos como confiável, como autêntica, os dados de registros necessários do equipamento, da gravação, da ambiência, de informações sobre a captura de determinado dado. Todo esse acervo precisa estar contido para que nós Muito legal. definamos que ela é uma prova confiável. E aí eu falava sobre isso. Isso provém de conhecimentos que eu tinha prévios. Eu estudei cinema, estudei comunicação. E já ali eu falava-se palavrão ou epistemologia, que são técnicas para conferir se o conhecimento é válido ou não. Aí na Pandora havia um problema que me parece insuperável, de uma adulteração de um conteúdo informacional, um dado contido numa gravação. O dispositivo foi corrompido. A pergunta que nos faziam é: se o dispositivo foi corrompido, é possível autenticar o conteúdo das conversas gravadas? A resposta era não. E eu explicava isso com esses dados técnicos. E aí me chamaram para compor as defesas. Que legal. Qual ano foi isso?
Agora eu não me lembro. Não me lembro o ano. Já passados alguns anos, mas isso já eram discussões nos tribunais. Sim. Né? O processo já tinha a repercussão que tinha. Enfim, E mas legal. isso me ajudou, e aí respondendo mais detidamente, eu pronunciava esses conteúdos que eram objeto de observação minha. Eu tinha um artigo publicado a respeito, nas rodas de advogados eu comentava informações a respeito do caso, dizendo isso tem um problema probatório, claro. Que não é legal, possível dizer cara. que esse dado é autêntico. Não é possível dizer que ele não é. Não é possível dizer nada a respeito dele. E aí, acho que isso, à época, chamou a atenção. O meu sócio também tinha essa percepção e tinha outras informações e olhares sobre o caso, que eu não tive também. E eu acho que quando a gente começou a comentar sobre isso, então é importante ter debate técnico. Muito legal. Ainda que em rodas sociais, né? Comentários técnicos em rodas sociais, se forem bem colocados, né? Preciso ter um feeling sobre isso. Eu acho que melhoram a percepção da sua capacidade. E aí eu acho que tem uma coisa, André, que não dá para não fazer: publicar artigos. Publicar artigos sérios. Estudar e referendar esses artigos. Com qual frequência você faz isso? Hoje bem mais, porque as universidades me obrigam isso. Mas eu tenho procurado produzir tecnicamente conteúdo uma vez por mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Nós estamos falando de um artigo de que densidade? Aqui no Brasil, eu acho que é um mau hábito das revistas científicas exigirem artigos muito longos. Isso não acontece na Europa, não acontece nos Estados Unidos. Você precisa localizar bem o seu problema e apresentar respostas relevantes sobre aquele problema. Você pode fazer isso em 10 páginas, em 5 páginas. Fantástico. Ou você pega uma decisão judicial e comenta a respeito. Fantástico. Eu tenho feito uma certa distribuição de coisas que eu produzo, artigos científicos sobre aquele tema, e às vezes produzo uma matéria do Conjur, do Estadão, do Jota, do Migalhas, a respeito daquele caso. E aí a diferença de um para outro é que eu concentro a informação mais relevante na matéria de comunicação, né, de veículos rápida, de comunicação, de maneira mais rápida, e aí eu não preciso também de uma explicação absolutamente exaustiva. Eu só aponto o problema e indico onde há boas respostas. Aquilo que pode resolver o problema. Fantástico. Isso tem servido bastante. Eu estudo raça e prova judicial no doutorado, mas eu estudei no mestrado na Espanha acordos de culpabilidade, do qual a NPP é uma espécie, a colaboração premiada, e eu publicava no Conjura algumas coisas a respeito das conclusões que eu havia chegado, que eram conclusões intermediárias. A conclusão final eu cheguei na tese. Isso nos permitiu acessar alguns clientes que estavam com aquele problema e dizer assim: olha, esse argumento aqui me interessa, né? O que deveria ter a colaboração premiada para que ela tivesse o certificado de válida, para que ela tivesse o certificado de confirmada aquelas hipóteses trazidas pelo colaborador. E eu acabei estabelecendo alguns parâmetros nos estudos, né? Me parecia muito importante a questão da confissão. A partir desses estudos, eu chego junto ao escritório à conclusão de a confissão para fins de acordo de culpabilidade não tem a credencial necessária para confirmar a veracidade daquilo que é produzido. Por quê? Porque ela não está necessariamente atrelada com a veracidade das informações. Ela está atrelada ao prêmio a ser obtido. Fantástico. E há uma assimetria de capacidades entre aquilo que pode produzir o colaborador e aquilo que produz a acusação, o Ministério Público. Não pode haver uma obrigação jurídica de mesmo quilate, de mesma envergadura, entre colaborador e Ministério Público. Porque esse ônus do colaborador é de cooperação.
A obrigação jurídica a ser assumida pelo colaborador é de mera cooperação. Aquele que deve apresentar elementos suficientes em favor da hipótese de culpa é o Ministério Público. O colaborador não se substitui ao Ministério Público. E tampouco tem as mesmas ferramentas, inclusive tecnológicas, financeiras. Imagina um crime contra a economia popular. O colaborador não tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, as mesmas ferramentas para solicitar informações dos órgãos de controle como a Receita Federal. Muito O Ministério legal. Público tem. E produzindo artigos sobre isso, surgiu um caso de expressividade. Surgiu um caso e a decisão no STJ, uma das decisões paradigmáticas que referendam a tese de que a confissão não é exigível a priori para fins de oferecimento do acordo, é de um caso em que nós atuamos. Que legal, cara. E que os dados são de produção acadêmica. A tese nasce a partir de uma discussão acadêmica. Agora uma curiosidade, Thiago, desde o início você já tinha essa pegada acadêmica? Desde o André, ano 1 na advocacia eu já tinha pegada acadêmica? Ou foi uma coisa que foi sendo construída ao longo da carreira? E qual que você acha, a partir da sua experiência, que é o melhor momento para se debruçar? Uma vez que é uma coisa que toma muito tempo, você tem que ter um exercício intelectual grande ali, muitas vezes no começo da advocacia você tá ali matando um leão por dia para sobreviver, né? E aí, pô, vou lidar com a... Além disso, tem também uma questão financeira. Os programas de mestrado e doutorado, no geral, são caros, e se for fazer fora do Brasil, também é necessário um exercício financeiro. Qual que é a avaliação que você faz disso? Eu tenho uma carreira um pouco atípica, porque eu tenho outras formações, né? Eu fiz 3 faculdades, né? E nesse percurso, que é um percurso longo, eu me habituei a essa produção acadêmica. Então eu começo no direito já com essa disciplina de estudos, né? Desde eu o estudo início. 2 horas por dia no mínimo, todos os dias. Todo dia? À exceção de domingo. Ok. E hoje eu tive que remodelar minha vida toda para fazer isso acontecer. Eu tenho uma filha pequena, mas eu não abro mão. Eu estudo todos os dias. Estuda como? Eu faço leitura e fichamento todos os dias. Leitura de textos técnicos, e é isso que está nas 2 horas, porque eu leio outras coisas. Ok. Essa é a parte de trabalho que eu acho. Eu acho que isso é um trabalho, porque exige disciplina. Eu leio e depois escrevo um documento. Geralmente eu escrevo no Word e mando para o meu e-mail e salvo numa pasta em que eu seleciono sobre os assuntos que me interessam. Por exemplo, um assunto macro como colaboração premiada me interessa, eu leio coisas a respeito, escrevo sobre aquilo que eu li, com os apontamentos iniciais, com uma espécie de fichamento. E esse documento vira um guia de reflexões e de leitura. Porque aí eu sei onde estão as coisas que me interessaram, que me chamaram a atenção, as páginas, os autores, os livros, e também o pensamento que originou a partir dessa leitura. E uma pergunta, você tem um horário fixo para fazer isso? Ou... Hoje não. Ora, No intervalo entre viver e viver, eu estudo. Assim. Entendi, cara. Muito Mas legal. eu tinha, até então eu tinha um horário fixo para fazer isso. Eu gosto de fazer isso depois das 10 da noite. Eu procuro fazer isso quando você tem uma redução de carga de resposta de telefone. É difícil que os clientes, estabelece algum diálogo esse horário, mas é mais difícil. Tem uma certa calmaria. Isso para mim me ajuda, né? Essa é a minha estratégia de estudos. Então eu acho que eu trouxe essa herança, né? Mas tem uma coisa que é importante. Eu sei desde cedo que eu não tenho habilidades sociais necessárias para construir minha carreira de outro jeito. Entendi. Então eu apostei naquilo que eu era capaz de fazer. Eu era capaz de produzir estudos, de defender aquilo que eu estudava, e eu acreditava que isso era relevante. Isso eu não comecei sempre bem. Eu leio textos meus antigos que me dá vergonha.
E eu tenho o hábito de escrever contra meus escritos. Se olha, eu escrevi isso aqui nesse período e eu estava equivocado. Eu faço isso com alguma regularidade. Isso me ajuda a perceber os erros que eu cometi. Mas a escolha por uma carreira que está mais atrelada à produção técnica, à produção científica, se dá porque eu também não tinha as habilidades que eu via as outras pessoas terem, que alavancavam as carreiras em outro sentido. Eu já estou numa fase da vida com alguma maturidade que não me permite colocar o dedo em ninguém e dizer você está certo, você está errado, que eu acho que são competências diferentes. E eu perceber de que maneira eu poderia exercer minhas competências de maneira autêntica a desenvolver minhas competências me ajudou a tocar o barco como eu toco. O escritório tem outras competências e por isso é importante que o escritório não seja a minha cara, não seja eu. É necessário que outras pessoas venham e agreguem as outras competências que tem para que o nosso produto seja mais completo. Fantástico. E perceber isso, acho que não é só uma tarefa minha, é tarefa também do João Paulo, nos ajudou a trazer gente boa. Naquilo que eu falho, ele tem como competência. Daquilo que nós falhamos, a Eduarda tem como competência, ou os Igors, ou a Ana, ou todos aqueles que estão no escritório. Perceber isso cedo, eu acho que foi uma vantagem competitiva. Perceber Fantástico. o que eu tinha habilidade para fazer cedo me trouxe alguma vantagem competitiva no direito. Eu não assumo os papéis aos quais eu não me sinto extremamente à vontade, ou quando eu assumo, eu só faço aquilo que eu consigo fazer. Eu não fico repetindo e reproduzindo o comportamento que as outras pessoas têm. Eu conheço as minhas habilidades e conheço as minhas carências. E aposto nisso. Cara, isso aqui, pra você que tá escutando a gente aqui agora, isso aqui na minha opinião, é o ápice do sucesso profissional, cara. Porque aí você percebe que a mesma receita não serve pra todos. Na realidade, se há uma receita, provavelmente pra você essa receita é a receita do fracasso. Porque cada pessoa é diferente. Eu acho que essa perspectiva que você traz de análise de valências e carências, que é individual de cada um, faz com que cada um de nós possa dosar o tempero na medida da sua capacidade, personalidade e perspectiva, né? Acho que isso aqui, cara, turma, anota esse negócio e faça um exercício de reflexão imediato. Uma coisa que o Thiago me falou aqui, eu até anotei. Ele falou assim pra mim: André, eu tenho uma certa resistência em replicar um comportamento de manada. E é exatamente o retrato do que ele acabou de registrar aqui. Pô, muito legal, irmão. Cara, caminhando pro final, Thiagão, só uma curiosidade agora, cara, nem tava no escopo aqui, mas de onde é que veio essa paixão pelo direito probatório, cara? Foi um negócio assim, eu vejo que dentre as áreas de pesquisa, essa é a que tem mais densidade e volume de estudo, pelo menos é o que aparenta. De onde é que veio isso? Uma inquietação contra as injustiças, cara. Legal. Eu sou muito inquieto com injustiças, em todos os âmbitos da minha vida. E eu não digo só injustiças sob perspectiva moral, aquela avaliação subjetiva sobre o que é correto ou não, sobre filosofia das éticas. Não, é como nós chegamos a essa conclusão tendo esse acervo à disposição. Quando paira mais dúvida, por que nós, mesmo pairando essas dúvidas, que são dúvidas relevantes, nós tomamos decisões para condenar pessoas? Isso me inquietava sempre, mas me inquietou mais quando eu percebi que havia uma sistematização de coisas assim para pôr determinado grupo mais à cadeia, para ter percepções negativas sobre determinados grupos, sobre determinadas pessoas, e que esses ciclos de injustiças eram definitivos na vida das pessoas. Eu acho que a direção, o volante da minha carreira é um volante de humanidades. Quem dirige a minha carreira, a minha
o meu olhar sobre ela são as minhas percepções e os meus conhecimentos sobre a humanidade. Aquilo que eu atribuo como uma característica de humanidade. Se você toma uma decisão que coloca a vida de uma pessoa em risco, e a liberdade é colocar em risco a vida de uma pessoa, considerando o estado de coisa inconstitucional de nossas cadeias, eu preciso melhorar meu critério de decisão. Eu preciso tornar a minha decisão o máximo possível mais correta. E quando eu comecei a buscar essas perguntas, eu cheguei ao direito probatório, que é quais os critérios nós admitimos como adequados para decidir que isso aconteceu dessa maneira. E acontecendo dessa maneira, a consequência é o delito. Isso permeia muito minha vida. Eu costumo dizer às pessoas às quais eu convivo mais que quem dirige isso na minha vida é uma leitura poética sobre ela. Porque a poesia é a maneira de olhar o mundo com humanidades. E olhar o mundo como humanidades deve ser uma maneira empática de olhar o mundo. Eu não sei se eu seria um bom acusador. Eu acho que não. Eu teria muita dificuldade. Talvez isso me fizesse bom na realidade. Mas eu teria muita dificuldade, porque o meu pêndulo está para crer que as pessoas têm valores os quais vale a pena lutar. O pêndulo quase sempre está aí. E quando eu atuo, há poucas semanas um cliente disse: Tiago, você está acreditando no que eu estou dizendo? Eu respondi a ele: o que eu acredito não tem relevância nenhuma para o que nós precisamos fazer. Mas apesar disso, eu sempre tenderei a acreditar que o que você está falando é verdade. Porque se eu não acreditar nisso, o motor de descoberta que me ajudará a defendê-lo não vai existir. Eu vou colocar a chave no ponto neutro. E se alguém me perguntar ou me acusar de que isso é uma visão estritamente da advocacia, eu vou contestar. Porque o olhar do juiz tem que ser o mesmo. O olhar do juiz tem que ser: é mais difícil condenar. Porque os efeitos da condenação produzem danos irreparáveis. E a responsabilidade sobre condenações erradas precisa recair sobre o judiciário. Eu cito um exemplo que me incomodou muito. Quando nós discutíamos prisão em segunda instância, os dados atuariais, as frequências de decisões eram levadas como argumento econômico. O debate estava em quanto o Estado gasta para manter a pessoa solta, em termos de percepção de que o Estado não é eficiente quando pune, nos termos os quais o processo é muito custoso quando chega em muitos anos, isso provoca um dispêndio dos cofres públicos. Esses argumentos foram bastante alavancados pelo ministro Luiz Fux. Esses argumentos não operam sobre a ótica criminal, se a perspectiva for humanista. Não podem operar. Porque esses custos sociais não são comparáveis ao custo social de uma condenação equivocada. Você sela a vida da pessoa, que terá dificuldades de manter a unidade familiar, de depois se reinserir no mercado de trabalho, estará submetido a um ambiente de terror e tortura, que isso produz efeitos cognitivos que não têm cura e que serão vistos depois quando o estresse da vida pós-prisão se chocar com a vida comunitária que nós temos. Provavelmente produz pobreza, desigualdade social. Essa conta de fatores sociais não entrou. Então, se nós temos argumentos econômicos a respeito de custo e dispêndio público, nós temos que ter argumentos econômicos a respeito de decisões equivocadas. O esforço teria que ser: vamos melhorar as nossas decisões. A qualidade das nossas decisões precisa ser outra. Porque aí nós vamos reduzir o número de erros judiciais que cometemos. Isso não entrou no debate. Isso não entrou no debate. O Supremo não pode dizer
que é defensor irrestrito da democracia, porque neste ponto ele vai contra a democracia. Porque a democracia nos implica, nos obriga a tomar providências para tornar mais difícil a condenação. Nos implica a tomar providências para ser mais difícil a prisão. Este é o nosso compromisso normativo. É isso que dispõe nossas normas constitucionais. E é isso que os valores jurídicos aos quais nós estamos atrelados dispõem. Esse é o conteúdo que nós temos que seguir. E não foi esse o olhar. Faltou olhar humanista sobre a condenação. Eu queria saber quanto custa um erro judicial. Esses cálculos ainda não chegaram. Cara, importantíssimo esse tema. E isso também é uma reflexão muito importante, cara, para os advogados e para a advocacia. Porque a falta de bagagem técnica do advogado, muitas vezes, pode conduzir a um erro judicial. É muito comum a gente ver isso. Nós temos várias iniciativas aqui no Minds. Uma delas é uma imersão em tribunais superiores. E hoje em dia, para as pessoas participarem, elas preenchem um formulário. Uma média de 37% das pessoas que preenchem o formulário para participar de alguma iniciativa conosco não atuam no STJ e no Supremo. Isso significa que essa pessoa, após o acórdão da apelação, ela não faz nada. Então, a falha técnica do advogado, a insuficiência técnica do advogado, a indisciplina acaba acarretando um erro judicial, que muitas vezes poderia ser reparado aqui. E essa desconexão, né, entre aquilo que foi produzido enquanto defesa, mirando os tribunais ou regionais ou federais, né, os tribunais estaduais ou regionais, e aquilo que os tribunais superiores decidem. Sim. E aí você Fantástico. não consegue conectar as teses, né? Fantástico. Faltou isso aqui, eu não posso mais tratar, né? Aí, esse é um erro de sistema. Esse é algo no qual os processos estruturais deveriam estar atentos. Outro erro do Supremo Tribunal Federal. A DPF das favelas, por exemplo, está sobre o catálogo de processo estrutural, porque produz efeitos estruturais, como o racismo produz efeitos estruturais. Mas as condenações também são, André. Elas também produzem efeitos estruturais. Quando o Supremo Tribunal Federal limita, e esse era um dos debates que estavam subjacentes aos limites das decisões do STF a respeito das incursões policiais, o argumento de fundo é: isso não é sua competência, isso você não pode decidir, isso aqui piora a efetividade do sistema. O que está por trás disso é limitadores de habeas corpus, por exemplo. Em alguns casos, limitadores de habeas corpus. Isso não está tão claro no debate. É preciso descer 2 camadas de avaliação. Mas isso estava na DPF 43, está na DPF das favelas. As objeções que se apresentava a isso, todas elas fazem referência à quantidade de processos. Quando você diz quantidade de processos, o judiciário abarrotado, que são verdades, são argumentos verdadeiros, nós modificamos as causas para que o debate pareça um debate sobre o sistema de incompetência de decisões. Incompetência no sentido de eu não posso capacitar minhas decisões, porque eu não tenho tempo, porque o volume é muito grande, porque eu tenho recursos finitos, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho não sei o quê. O que a gente está dizendo, quando o advogado que atua no processo desde o início não assimila as competências técnicas necessárias, quando chega nos tribunais superiores, única coisa que nos resta praticamente é habeas corpus. Toda a razão. E quando nós limitamos o habeas corpus ou produzimos discursos em favor da limitação do número de habeas corpus, que não são discursos vazios, mas nós não olhamos a causa estrutural, Não que mesmo. é de formação. Sabe onde essa bomba estoura? No pobre, que não tem condição de contratar grandes escritórios. A defensoria não consegue produzir a quantidade necessária, porque geralmente mal equipada, porque não recebe incentivos e investimentos públicos suficientes, apesar dos quadros serem excelentes.
excelentes. Tudo isso é escancarado como um sistema que tá capenga. Só que quando nós debatemos isso, nós não pensamos soluções estruturais. A gente pensa soluções de ordem. Impede o número de recursos. Joga no plenário virtual. Vamos produzir inteligência artificial para reprodução de dados de precedentes. Que chamam de precedente, eu acho que esse não é o tema. Isso não é um precedente, é reprodução de razões e aplicação de razões no varejo. É isso. E o precedente não é isso. O precedente é a avaliação sobre as razões da decisão. A avaliação é o que permite a aplicação ou não. E não a aplicação a priori. Isso é varejo. Isso é decisão no varejo. O ministro Sebastião tem boas ideias a respeito de eventuais limitadores de habeas corpus. E ele, de maneira muito honesta, faz uma reflexão sobre a qualidade das decisões. Olha, nós temos 3.000 habeas corpus. Desses 3.000 habeas corpus, X% dizem respeito a temas aos quais nós decidimos de maneira fundamentada, que nós chamamos audiência pública, que nós decidimos na turma, que nós submetemos à sessão, que nós avaliamos os argumentos que apresentavam objeções. Isso passou por um processo de filtragem. Por que os tribunais não estão aplicando? Os tribunais poderiam dizer: a filtragem que vocês fizeram está equivocada. Vocês não consideraram determinado raciocínio, determinado argumento que poderiam mudar o resultado do caso paradigmático. Se os tribunais fizessem isso, nós teríamos um processo de racionalização das decisões. Mas os tribunais não fazem. Eles só não aplicam. E aí saem com decisores sumulares. Súmula serve para colocar em caixinhas. E quando nós não conseguimos avaliar que aquele caso não cabe naquela caixinha, nós colocamos em risco direitos fundamentais das pessoas. Cara, isso é muito sério. E se você não olhar sobre essa perspectiva, você não pode decidir de acordo com o nosso Estado Democrático de Direito. E é verdade. Há uma distopia. O discurso oficial é diferente daquilo que aplica. Não dá para dizer que nós defendemos a democracia e concedemos 2 habeas corpus. Não dá para dizer. Tiagão, deixa eu só fazer um comentário. Turma, esse papo aqui, por vários motivos, ele é muito necessário, muito mesmo. Eu vou te pedir uma gentileza. Pega esse negócio aqui, sameia no mundo mesmo. Manda tudo que é grupo que você tiver. Manda até no grupo da sua família aí. Manda em tudo que é canto. Grupo do escritório, da OAB. Para aqueles amigos que você acha que precisam escutar. Às vezes para aquele magistrado, magistrada, promotor de justiça, ministro, conselheiro do CNMP, do CN. Manda esse negócio no mundo, que esse papo aqui é muito necessário. Isso aqui é importante e essa sua ajuda é fundamental para a gente levar a mensagem adiante. Que você veja, é um papo que tem um pilar técnico, não poderia ser diferente com o Tiago aqui, mas que traz algumas reflexões que tem uma amplitude muito mais abrangente. Então, por favor, manda esse negócio adiante aqui. E é muito importante também da nossa parte essa interação. Esse talvez tenha sido um papo que a gente mais tenha focado tecnicamente assim numa matéria e esclarecido alguns pontos e tal. Então comenta aqui também se, pô, André, esse estilo foi legal, essa pegada foi legal, para que a gente possa reproduzir mais isso aqui em outras oportunidades. Por favor, meu irmão. André, você sabe que eu tenho, de maneira relativamente impopular na advocacia criminal, mas eu tenho defendido abertamente que nós não podemos chegar a conclusões a respeito de como interpretar e decidir sobre os fatos sem ouvir todo mundo. E ouvir todo mundo é ouvir a defesa, ouvir o Ministério Público, ouvir as defensorias, ouvir os magistrados e ouvir as vítimas e réus. O réu não é ouvido senão mediatizado pelo advogado. E se nós pensamos que a estrutura de como as coisas se constroem implica em derrota de direitos fundamentais para ele, por que ele não está nas mesas?
Por que aqueles que foram submetidos a erros judiciais, que foram presos de maneira equivocada, que cumpriram um período grande dentro das unidades penitenciárias, sem que tivesse cometido um delito, e o foram porque havia defeitos probatórios, por que essas pessoas não foram ouvidas? Por que nós inviabilizamos elas dos debates institucionais? Tem razões econômicas e tem razões sociais. A gente não quer chamar o pobre favelado para falar no Supremo Tribunal Federal. Então por que as representações de classe não produzem também informações relevantes como amicus curiae, por exemplo? Aí tem restrição à representação no Supremo Tribunal Federal. E nós ficamos submetidos a opiniões que também são da OAB. Vamos pensar em classe. Há institutos que podem trazer outros olhares a respeito do tema que não foram incorporados pela associação de classe, mas são incorporados por movimentos sociais. Quando a gente faz uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal e coloca 20 pessoas para fazerem exposições diferentes, o mínimo que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer é considerar todas as teses apresentadas e vencê-las quando discorda ou se unir quando concorda. Se ele simplesmente chama para constar num plano institucional de escuta, um pouco para dar um símbolo de que o tribunal é plural, na realidade ele está defraudando as representações institucionais que são relevantes. E quando ele faz isso, a manipulação é tão grave porque a sociedade crerá que o tribunal escutou aquilo que eles tinham para dizer, quando não fez. Quando o sistema não permite que a escuta seja qualificada. Ô, Tiagão, só um parênteses, cara. Você é um cara que traz uma crítica sempre densa, fundamentada, mas faz a crítica. Isso não te gera determinados desconfortos, não? Gera, alguns sim. Alguns sim, isso tem repercussão, né? Eu acho que as pessoas precisam expor aquilo que acreditam. A maneira como eu achei, a gente falava disso, é que eu procuro nas minhas críticas fundamentá-las e colocá-las em xeque também, colocá-las à prova. E quando alguém comenta alguma dessas críticas mostrando que eu não raciocinei bem, que as minhas premissas estavam equivocadas, que havia outras variantes que eu não admiti, eu vou ser o primeiro a publicar uma retratação. Fantástico. Aquela ideia de não tenho compromisso com o erro. Não tenho compromisso com o erro. E também eu tendo a achar que as críticas não são dirigidas às pessoas. As críticas são dirigidas ao exercício das funções as quais essas pessoas realizaram. Mas eu não faço avaliações subjetivas. Fantástico. Isso é muito importante. Isso não cabe a mim. Fantástico. Se eu gosto ou não gosto deles, não tem qualquer relevância. Não deve ter qualquer relevância. Sim. É óbvio que isso implica maneiras distintas de olhar. Pode produzir vieses cognitivos em favor ou contra determinada pessoa. O jeito de vencer esses vieses é estruturar melhor o meu raciocínio. É buscar maneiras de confirmar ou refutar a tese que eu procuro defender. Muito bom. Eu já escrevi algumas coisas sobre corrupção que eu pensei, assimilei outros conteúdos, conversa com o Luiz Greco. Acho que a advocacia precisa ler o Luiz Greco, né? Luiz Greco e Alaor precisam ler. Juarez Tavares, vocês precisam ler. Aproveitando esse nós falamos de direito probatório só, mas tem... Recomendações de obras para um bom advogado, para a formação técnica de um bom advogado. Acho direito material Luiz Greco e Juarez, sem dúvida. E aí, estou dizendo uma perspectiva nacional, estou nacionalizando o debate, mas é muito fácil exportar isso para a produção técnica internacional. Vê quem eles estão citando. Os caras são tão bons que eles não vão citar quem não vale a pena, né? Fantástico. E apresentam as ideias de maneira muito honesta, né?
Processual, eu acho que no Brasil o Badaró é um destaque. Gustavo Badaró, da USP. Eu acho que ele produz de maneira muito honesta conhecimento, ele alcançou uma extensão enorme de coisas que estudou. E em temas probatórios, a minha turma de Girona, aí eu acho que essa turma anda muito bem. A Universidade de Girona produz muito conhecimento qualificado. Tem o George Ferreira, Carmen Vasquez, Diego Deivec, Edgar Aguilera, Fede Arena, Tarufo. Tem as pessoas que se conectam com isso, como Twinning, Laurie Laudan, Schauer, Susan Hack, Giovanni Toussaint, tem Daniel Gonzalez Larrier, Marina Gascon. Já deu pra montar uma biblioteca aí, galera. Pode botar na lista aí que você já tem um ano de livro pra ler aí. Tranquilo. Tem. Eu não tô nem perto de ler tudo que eu gostaria. Né? Tiagão, caminhando pro final, cara, queria te perguntar o seguinte: tem alguma coisa que você fala com frequência no escritório? Aquela coisa assim, André, isso aqui eu repito no escritório. Quem já passou pelo meu escritório já escutou isso aqui e escuta até hoje. Que é quase que um mantra, assim, ou uma questão que sempre que algo acontece, lembra que eu sempre falo isso. Uma pergunta, uma reflexão, tem alguma coisa assim? Tem duas frases que eu repito, e eu não sei se soa blasé, e aí, enfim, me perdoem se soar blasé, mas eu acredito nisso, são faróis que eu sigo. A primeira delas é: tudo que a gente faz, nós precisamos focar na relevância do que fazemos. O que a gente faz tem consequências. E para defender clientes criminais, tudo que a gente faz é importante. Então a gente precisa fazer bem feito. Essa frase, busque sempre fazer coisas relevantes, eu repito muito. E a outra é: não vamos abrir mão do comprometimento com o nosso trabalho, com a qualidade técnica. E tem outra questão: não vamos topar tudo. A gente tem que ter um padrão ético a seguir. No fundo, nós nos tornaremos mais fortes enquanto defesa, mais fortes institucionalmente, teremos carreira melhor se nós não abrirmos mão de uma ética profissional, se não abrirmos mão de qualidade técnica e aperfeiçoamento, e se a gente abrir mão da relevância. Porque, André, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no escritório ou na vida. Então, se eu avaliar que tudo que eu faço precisa deixar boas marcas, eu estou deixando minha estrada mais longa. Eu estou pavimentando uma estrada permanente. As coisas muito imediatas me parecem mais perigosas. Você pode assumir o risco, mas pense sobre eles. E a outra coisa é que o escritório, e eu tenho orgulho disso, o escritório produziu bons profissionais, ainda que tenham decidido seguir suas carreiras em outro lugar. A Vitória, por exemplo, que há pouco tempo saiu do escritório, muito talento, ela é talentosíssima. Eduarda, que trabalha no escritório já há muitos anos, é muito talentosa. Eu acho que essas marcas vão ser marcas que ressoarão na carreira delas, independente se estiverem no escritório. Ao longo dessa estrada, o que eu acho é que os julgadores que interagem conosco, porque a gente atua com um número grande de processos. Quantos processos tem ideia? Esses dias me fizeram uma lista que eu pedi. Eu acho que tinham 400 e poucos ativos. É bastante. Ativos não significa que eles são atuais, mas com Sim. alguma pendência de recursos que não transitaram. Agora, a série histórica eu não sei, mas deve ser bastante coisa. Deve ser bastante 400 processos ativos é bastante coisa. E a gente atua também bastante coisa pro bono, né? Então, isso também acumula muita coisa. Eu acho que os tribunais, em especial porque são os mesmos ministros, eles são muito longevos, eu acho que a gente mantendo esta disciplina sobre esses temas
permitirá que no futuro eles reconheçam essas nossas qualidades. Isso vai produzir uma carreira exitosa a longo prazo. Eu não quero acabar minha carreira em pouco tempo sem deixar boas marcas. Então eu prefiro andar com mais cuidado. E eu imagino que terão ouvintes que estão iniciando a trajetória. É necessário fugir do canto da sereia. É o que nós conversamos. Fuja da manada, senão você corre um risco maior de ser pisoteado. Reproduza comportamentos que você se identifica e que para você tem valor significativo, mas procure ser autêntico. Cara. Eu acho, essa é a marca principal. E aí a terceira frase que eu falo. Desenvolva suas capacidades de maneira autêntica. Eu não gosto muito de cópia. E talvez eu seja assim, né? Eu tenho uma má fama que eu sou esquisito, né? O Thiago é uma figura esquisita. Eu acho que eu sou exatamente aquilo que eu posso ser. Isso para mim é suficiente. Muito legal. Turma, eu sempre peço, vocês sabem, para deixar um recado final para o convidado, deixar um recado. Mas o recado final já foi dado. Então, na verdade, eu vou consultar. Tem algum recado a mais, recado final, que você acha que vale a pena dizer, além desse final, dessas considerações extraordinárias que você já fez aí, Thiagão? Cara, eu tenho uma coisa para te falar, na verdade. Eu sou muito resistente a aparições públicas, assim. Sou bastante resistente. Não é o meu perfil. E eu, até então, quando a gente começou a conversar, eu não tinha valorado de maneira adequada o que você faz. Eu acho que eu saio daqui com uma lição muito mais positiva. Porque na nossa conversa, tanto agora como antes, você me disse coisas absolutamente relevantes e um olhar macro sobre um comportamento de um sistema de justiça criminal. E eu, às vezes, me concentro em bolhas. Você está levando muito conhecimento relevante. E eu vou te parabenizar. E eu não parabenizaria à toa. Eu Obrigado. criticaria se achasse que devesse fazer. E faço isso com alguma habitualidade. Então, primeira coisa, eu acho parabéns. Foi tema do debate. Esse parabéns é honesto. Obrigado. E você faz um trabalho importante porque difunde outros olhares. E incorpora os olhares que você ouve também para nós que estamos aqui. Porque aqui é um lugar de privilégio. O microfone é um lugar de privilégio. Tem que ser usado com responsabilidade. E aí a última coisa produzam alguma poesia. Não precisa ser escrita. Poesia pode ser de vida. Comemorar uma vitória é um ato poético. Comemorar uma absolvição é um ato de resistência poético. Porque o nosso sistema produz injustiça e se nós atuamos para aparar uma injustiça, nós favorecemos a humanidade. A humanidade é a construção de poesia para a vida. Então, façam mais isso. Curtam mais esse estado. Acho que a gente faz pouco e tem muito preocupado, às vezes, com questões materializadas, que são mais imediatas. Mas não é só isso que importa. Senhoras e senhores, Thiago Turbay com a gente aqui. Thiago, privilégio grande, cara, te ouvir. E mais uma vez, turma, nos ajudem a levar essa mensagem adiante. Comentava com o Thiago há pouco que a gente tem uma pós-graduação aqui, Thiagão, e na nossa pós a gente tem 8, 9 alunos do Pará. E tem colega que, às vezes, para advogar, ele pega a balsa várias vezes por semana, sabe? Uma realidade muito diferente da nossa, assim, uma coisa realmente impactante. E, às vezes, cara, o cara tá num contexto muito distante. É importante que essa mensagem chegue para ele, turma. É muito importante. Então, vamos botar essa mensagem para frente aqui. Isso é muito legal. Essa leitura aqui é muito importante para todos nós. Tá? Estamos aqui se dedicando para fazer algo relevante. Estamos gravando aqui há umas 2 horas. Então é muito importante essa sua ajuda, essa sua interação para saber que tá fazendo sentido. André, tá legal. Thiagão, tá legal. Thiagão, eu sei que você não é muito de aparições, mas tem rede social... Sua rede social é fechada ou aberta?
Cara, você sabe que eu não sei, eu tenho uma ajuda, a minha mulher me ajuda na rede social, eu sofro uma editoração necessária É, mas pra te ao meu achar lá, conteúdo. você sabe como é que Tem te acha? Thiago Turbay, tem um perfil de poesia que eu fui convencido pela editora e eu publico algumas coisas. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui que eu já vou dar a recomendação assertiva, tá? Então, se você quiser achar o Thiago Turbay, você vai digitar aí, ó, no seu Instagram. Já faz agora. Não procrastine. Você vai fazer agora. Vamos ver aqui, ó. Tem, não sei se esse é pessoal. Tem o T Turbay. Nossa, esse aqui tá facinho. Cara, T Turbay. Eu acho que isso aqui tá com cara que tá aberto. Tá aberto? Eu não sei porque eu te sigo aqui, mas É, tá não, com a gente cara... se segue, né? Mas tá aqui, tá com cara que tá aberto. E você sabe como eu descubro como é aberto? Ah, não, tem o de poesia aqui, ó, achei. Ah, tá. Poesia, tá? Thiago, com TH, _ Turbay. Então tá aqui, esse aqui é o livro, é quase um livro mesmo. É o Instagram de poesia do Thiago Turbay. Então, pô, foi legal, impactou, deixa uma mensagem pra ele lá. Isso é uma coisa que é legal. O que mais te impactou? O que mais... Pô, deixa uma mensagem pra ele, que isso é uma coisa que é importante. E, cara, tem coisas que acontecem. Teve um dia, a gente recebeu aqui a Fernanda Tortman e ela comentou, Thiago, de um curso que ela foi fazer na Espanha, tal. E aí, beleza. Comentou disso aqui. Num curso que ela iria fazer na Espanha. Agora, inclusive agora, tô indo pra Espanha, tal. Quando ela chega lá, na Espanha, ela se depara com um colega, amigo nosso aqui do Mindjus, advogado, de Brumado, na Bahia. O nome dele é Rafael Amorim, bom advogado. Chegou lá, pô, Rafael, tá, pois é, eu escutei você falando lá, me matriculei no curso e foi. Então, essas coisas acontecem. Então, foi impactante? Deixa uma mensagem pro Thiago, Thiago, isso aqui foi legal, esse livro aqui eu comprei. Comecei a estudar esse retorno, esse feedback é legal pra gente produzir sempre o melhor conteúdo pra contribuir pra todos vocês. Thiagão, honrado demais, cara. Feliz com o papo, super diferente. Foi muito legal, cara. Muito legal. O dia aqui tivemos nossos desafios, mas produzimos um negócio especial aqui. Obrigado mesmo. Cara, obrigado pelo convite, a paciência de ficar me ouvindo esse tempo todo. Foi maravilhoso, pô. Foi muito legal. A voz lenta, eu acho que se alguém dormiu, né? Não, dormiram não. Por favor, volte, assista a parte perdida, né? E parabéns e obrigado pelo convite. Estamos juntos, irmão. Valeu.